para, esse é o Evangelho, poucos capítulos, 16 capítulos, mas vamos entrar pouco a pouco, e é claro, nós pedimos que lessem do capítulo 1 ao 3, versículo 6, como uma primeira parte, para depois refletirmos parte por parte. Então, eu vou fazer a leitura inicial, só para introduzirmos como começa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama, que chama no deserto, preparai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. Assim, João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João se vestia de couro de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E proclamava: Depois de mim, vem o mais forte do que eu, a quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, diferentemente de Mateus e Lucas, não temos um evangelho da infância. Marcos já começa o seu evangelho, uma citação do profeta Isaías, e não sei se nós falamos da última vez, mas o profeta Isaías é uma obra que tem 66 capítulos. Desses 66 capítulos, quer dizer, quando abarca mais ou menos uns 600 anos, desde o primeiro até o último, então Isaías não poderia ter escrito esse livro completamente. Então, dito, do 1 ao 39, pertence ao primeiro Isaías, que foi antes do exílio, embora foi enxertado outros capítulos fora desse período. O segundo Isaías, quer dizer, é o autor que escreveu o segundo, então, como não se sabe, se chama de Isaías, porque é da escola de Isaías, do 40 ao 55. E do 56 ao 66, o terceiro Isaías, que é pós-exílico. E é uma coletânea de textos, quer dizer, é mais do que um autor. Tá certo? Então, desses três Isaías, quer dizer, e é um profeta, talvez, o mais citado dos profetas nos evangelhos, você tem que... O segundo Isaías é chamado o quinto evangelho. Por quê? A palavra evangelho, como nós vemos, foi cunhada por Isaías. Quer dizer, por esse segundo Isaías, quando anuncia, quer dizer, esta boa notícia de que haverá um retorno. E ele, Isaías, é que fala que vai se preparar, quer dizer, o caminho de Babilônia até, digamos, a Palestina é um caminho muito longo. São mais de 800 quilômetros. E, é claro, a ideia era que se fizesse um caminho reto, você tem altos e baixos, mas assim, é uma forma de dizer, vai ser tão bom retorno que a estrada vai ser facilitada, não vai ter nem baixada nem levada, tudo vai ser uma reta só. E esta profecia, então, agora apresentada por Marcos, como se aquilo que Isaías disse do retorno dos exilados fosse, na verdade, uma preparação para acolher o Messias que vem. Quer dizer, o povo espera o Messias, e é interessante sempre recordar. Existe o messianismo, que é a espera do Messias, existe, digamos, a parousia, quer dizer, que é a espera da vinda do Senhor, que virá para fazer justiça. Quer dizer, então você tem vários elementos que justamente nos preparam para o advento. E se esperava um Messias que colocasse ordem na casa. Quer dizer, o mundo estava de cabeça para baixo, seria necessário que Deus enviasse um ungido seu, para que chegando, e quer dizer, o discurso de São João Batista, apresentado em Mateus e Lucas, vai falar muito desse Messias que vem ordenar, vem como machado para cortar a árvore, vem recolher o trigo, jogar a palha seca para ser queimada, quer dizer, ele virá por ordem no mundo. Quer dizer, a expectativa era
um Messias que coloque o povo hebreu como o povo hegemônico do mundo e todos os povos, então, digamos, coordenados por este povo. Então, essa expectativa messiânica também João Batista pregou. Marcos, o que apresenta de João Batista para nós? Que depois dele, ele não é o Messias, depois dele vem um que é mais forte do que ele não é digno de desatar a correia das sandálias, tá certo? E que ele batizará com o Espírito Santo. João batiza na água e ele batizará no Espírito Santo. Então, quer dizer, não tem muitos detalhes. Mateus, João e Lucas apresentam o discurso de João Batista. Marcos é que apresenta de forma sintética e vai nos dizer depois que a pregação de Jesus só começa depois que João Batista foi preso. Mas, digamos, o começo do Evangelho de Marcos começa com uma citação do profeta Isaías, do segundo Isaías, depois fala um pouco, apresenta João Batista, e logo em seguida vem o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, o que nós temos também, quer dizer, é também bem sintético, aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, ele viu o céu se abrindo e o Espírito, como a pomba, descer sobre ele. Uma voz veio do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A expressão, os céus se abriram. Quer dizer, o povo no exílio, o que eles diziam? O céu se fechou. Por quê? Nós tínhamos dureza de coração. Dureza de coração na Bíblia significa cabeça dura. Quando fala, você é duro de coração, o que em nossa linguagem seria cabeça dura. É aquele que você fala, a pessoa não aceita, não entende, fica com a opinião dela, não aceita mudar. Isso é coração duro, tá certo? Quer dizer, cabeça dura. Então, por que nós fomos cabeça dura? Porque nós somos idólatras, deixando o nosso Deus e abraçando a idolatria, porque resistimos a acolher a palavra de Deus, Deus fechou os céus. Quer dizer, fechou o céu significa que o espírito de profecia não vem sobre nós. Mas, quando estiver chegando o Messias, o céu se abrirá. O céu se abrirá e vai jorrar dos céus o Salvador. Quer dizer, aquilo que vamos cantar no Advento. Quer dizer, então, ao dizer que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, significa que Deus devolveu novamente o espírito profético. Quer dizer, já deu o espírito de profecia, que quando aparece João Batista, quer dizer, olha, um que fala como os profetas do Antigo Testamento. Ou então significa que se tem um profeta falando, quer dizer que Deus mandou o seu espírito. E como ele mandaria somente quando o Messias estivesse por chegar, significa então que o Messias está por vir. E João é aquele então profeta que veio preparar o caminho do Senhor. Em seguida ao batismo, o que nós temos? Vejam só. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. O que não temos informação aqui? Não temos informação de que Jesus jejuou, tá certo? Porque em Mateus, em Lucas, diz que Jesus foi para o deserto e durante 40 dias não comeu e não bebeu. Tal qual a citação de Moisés quando subiu ao Sinai. Moisés subiu ao Sinai e por 40 dias não comeu pão e não bebeu carne. Quer dizer, mas aqui Marcos não apresenta. Então não adianta a gente querer fazer uma reflexão de Marcos comparando com os outros. Assim, a comparação deve ser feita por quê? Simplesmente tão curtinho, dizendo, ele foi para o deserto 40 dias para ser tentado, ele conviveu com as feras e os anjos o serviam. Quer dizer, se não podemos falar do conteúdo da tentação, qual é a ênfase que se deve dizer aqui? Que Jesus é como se ele resgatasse a harmonia paradisíaca.
No paraíso, o homem convivia com as feras. Tá certo? Então, esses 40 dias de provação é uma convivência harmônica com a natureza. Quer dizer, convive com as feras e é servido pelos anjos. Então, não vamos falar das tentações, tá? Porque não é objeto do Evangelho de Marcos. Se fosse Lucas ou Mateus, falaríamos. Como não é, vamos respeitar o que o evangelista simplesmente diz. Concluído isto, o que é que nós temos? Jesus começa, então, quer dizer, o seu ministério, a sua pregação, mas Marcos frisa isto, no versículo 14. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia proclamando o evangelho de Deus. O tempo está realizando e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. É curioso que em Mateus, a pregação de João Batista já é essa de Jesus. O reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no evangelho. E Jesus começa a sua pregação assim. Mas é fundamental isso. João Batista está preso, mas Jesus começa a pregar. Quer dizer, o anúncio do evangelho, quer dizer, desta boa notícia, e caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus, segui-me, e eu vos tornarei pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, consertando as redes no barco, e logo os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco, com os empregados, o seguiram. Então, quer dizer, é uma coisa bem seca. Claro que sempre faremos uma comparação. Mateus também é a mesma coisa. Coloca a tentação do deserto, Jesus começa a pregação e o primeiro, como diz, o primeiro gesto de Jesus é chamar discípulos para o reino. Chama os 4 primeiros discípulos. Pedro e André, quer dizer, Simão, o nome dele, Simão e André, Tiago e João. Então, são os 4 primeiros discípulos, e logo vai apresentar uma jornada em Cafarnaum. O que vai logo seguindo? Dizer que num dia de sábado, Jesus, na sinagoga, ele prega. Então, temos a pregação de Jesus numa sinagoga. Não sabemos o que ele pregou, mas que ele pregou. A admiração do povo. Ele fala como quem tem autoridade. E o que significa falar com autoridade? Porque todo mestre rabino, quer dizer, todo que estudava a Torá de Moisés, quando apresentava um discurso, dizia, mestre fulano de tal disse isso porque aprendeu de mestre tal, e sempre tinha uma referência para dizer, olha, o argumento que eu apresento está fundamentado nos grandes, digamos, conhecedores da Escritura. Então, não estou inventando, é uma palavra que eu colhi deles e vos transmito. Jesus não faz referência a nenhuma autoridade. Ele simplesmente prega diretamente. Não é que ele despreza o pensamento, mas assim, de onde tirou isso? Porque ele não faz nenhuma referência. Ele não faz nenhuma referência bibliográfica, não tem uma nota de rodapé na sua fala, simplesmente prega, e isso causa admiração, porque geralmente só se destaca que um homem lá de espírito impuro, Jesus o expulsou, esse espírito impuro. Mas é importante salientar que nós somos da ordem dos pregadores, né? Então, primeiro Jesus prega na sinagoga. Então, foi a sua primeira pregação, que temos notícia, quer dizer, ele evangeliza a região, mas, precisamente, numa jornada em Cafarnaum, na sinagoga, ele prega. Aí aparece este homem com espírito impuro, e que vai dizer, e é interessante, porque provavelmente esse é um dos títulos mais antigos que Jesus recebe. No versículo 23.
Na ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído de um espírito impuro que gritava, dizendo: Que queres conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, por que que este espírito impuro tem que proclamar que Jesus é o Santo de Deus? O que significa o Santo de Deus? Significa o representante de Deus entre nós. E esse talvez seja um dos títulos mais antigos atribuídos a Cristo, a Jesus. Jesus é o Santo de Deus, quer dizer, é aquele que Deus colocou como seu verdadeiro representante. Quando no Evangelho de João, capítulo 6 inteirinho, Jesus faz a multiplicação, depois todo o discurso sobre o pão da vida, no final, muitos discípulos dizem, essas palavras que você falou está muito dura de entender e de aceitar. Vamos embora. Então, ficando só os 12, ele diz, e vocês não vão embora? E Pedro diz, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna, nós cremos que tu és o Santo de Deus. Quer dizer, São Pedro, no Evangelho de João, vai dizer isso. Tu és o Santo de Deus. Quer dizer, nós não temos outra opção. Quer dizer, mesmo não gostando, mesmo sendo dura a palavra, só tem essa. Então, temos que ficar, porque não tem outra opção. Quer dizer, só tu tens palavras de vida eterna. Então, esse título, Santo de Deus. Mas Jesus diz, manda ele se calar, manda sair do homem. Por que que Jesus não quer, e aqui é claro, a gente vai pegar uma característica dos evangelhos sinóticos, Jesus não quer que as pessoas saibam quem ele é, antes que ele se apresente nas suas atitudes. Deu para entender? Jesus, quer dizer, porque o espírito aí é um estraga-prazer. Sabe quando você quer fazer uma surpresa com o tempo e chega alguém e já canta a pedra da surpresa para estragar? Então, isso esse espírito quer dizer. Tu és o Santo de Deus. Quer dizer, em outras palavras, opa, então se tu és o Santo de Deus, faça o que o Santo de Deus deve fazer, que a gente está esperando há muito tempo. Como eu disse, existe uma expectativa messiânica de um Messias forte que venha dominar o mundo, colocando o povo de Israel como soberano. Mas o messianismo de Jesus não é assim. Ele não veio dominar, ele veio para ser, digamos, eliminado. Mas isso não pode dizer de cara, porque o povo vai ficar chocado e todo mundo ia embora. Dizer, não quero seguir, não, imagina, vamos seguir um derrotado. É dizer, vamos, quer dizer, então tem que ser uma coisa paulatina, passo a passo. Lentamente, Jesus vai explicando o que é o messianismo dele. E é interessante, nós vamos perceber o quê? É claro, aqui não apresenta o discurso de João Batista, que o Messias é aquele que vem colocar ordem. Ele já vem com o machado na mão, vem com a pá para recolher o trigo no celeiro, a palha seca ele vai tocar fogo. Quer dizer, João Batista pregava o Messias triunfal, que vem para justamente salvar e colocar o povo de Israel como o povo soberano da terra. Tanto é que mais à frente nós vamos ver que João Batista, depois que vê que Jesus não está fazendo nada, segundo esses critérios, ele manda 2 discípulos. Pergunte para Jesus se ele é o Messias ou se devemos esperar um outro. Quer dizer, o que significa? Que João Batista sabia quem era o Messias, mas não sabia como era o Messias. Ele tinha uma visão de Messias que não é a visão de Jesus sobre o Messias. É interessante se olharmos no livro do Apocalipse, uma passagem em que se apresenta o livro, quer dizer, a revelação, que tem selos, o livro escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos, e que o anjo diz, não foi encontrado ninguém na terra capaz de abrir esse livro, que é a revelação, e comunicar para os homens. E ele então chorou, porque disse, não tem quem abra, então ele chora, diz o anjo, não chore. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá
vem vencedor e ele vem abrir. Então, o que quer dizer? O anjo anuncia, o mensageiro anuncia o quê? Um leão. E ele olha e o que vê? Um cordeiro imolado e de pé. E cadê o leão? Falou de um leão e vê um cordeiro. O que isso significa? A perspectiva messiânica. Se esperava um Messias, um leão, um animal forte, imponente, e chegou um cordeiro que se deixou ser assassinado. Vejam as diferenças, quer dizer, o messianismo de Jesus não corresponde de imediato com a expectativa de um Messias do povo. Então, quer dizer, o que esse espírito impuro, quando ele grita, para que todo mundo escute, é para estragar a pregação de Jesus, a missão de Jesus. Porque o povo, se soubesse, você é o Messias, então faça o que o Messias tem que fazer. E ele teria que dizer, não, 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 não. Vocês não sabem o que é o Messias. Vocês têm uma expectativa, mas o Pai tem outra. E as pessoas ficam que admiradas com Jesus, porque além de pregar com autoridade, ele tem o poder sobre os espíritos impuros. Aí diz que Jesus, da sinagoga, vai para a casa de Simão e André. E ali estava doente a sogra de Simão. Jesus, ela estava com febre. Jesus estende a mão, ela se levanta e se coloca a serviço. E é interessante esta frase, quer dizer, e essas duas passagens. Por quê? Porque o levantar em grego se diz anastasis. O nome anastasis significa levantar. Ressurreição, mas quer dizer levantar. E muitas vezes, quando o evangelho diz e levantou, está querendo falar do quê? De uma ressurreição. É interessante comparar a sogra de Pedro, que se levanta para servir, depois a vocação de Levi, de Mateus, que se levanta para seguir. Quer dizer, Jesus faz a enferma. Por quê? Eles achavam que a febre fosse uma espécie de possessão. Mas Jesus cura da doença para que a pessoa se levante e sirva. Mateus é aquele que se levanta e segue. Então, isso é muito interessante, fazer esse paralelo depois, a vocação de Levi mais para frente. E aqui o que nós temos também de elemento rico. Vejam, primeiro Jesus cura um homem de espírito impuro na sinagoga, cura uma mulher na casa. Quer dizer, o ambiente social, o ambiente familiar. O homem e a mulher, como Adão e Eva. É como diz, Jesus é aquele que veio para sanar a humanidade de todos os seus males, tanto na vida pública como na vida familiar. Tá certo? E aqui, o que vai seguir? Que depois vão trazer muitos doentes, quer dizer, Jesus cura os doentes e expulsa os espíritos maus. Então, é cura e exorcismo. E então ele diz, não, eu ainda tenho que fazer muita cura por aí, tenho que anunciar para outras pessoas, não posso ficar preso aqui resolvendo todos os problemas. A sua cura é para ser um sinal, vamos dizer assim, um sinal de que ele é o Messias, e esse messianismo dele é diferente dessa expectativa de um triunfalismo político, digamos, de liderança política de dominar, para colocar aquele povo como soberano, mas ele quer um outro tipo de soberania, a do amor. Em que, quando os dois discípulos de João Batista perguntam, olha, João Batista nos mandou perguntando se o Senhor é o Messias ou se deve esperar um outro. O que Jesus diz? Venham, vejam, o que vocês escutarem, o que vocês constatarem, diga João Batista. Jesus não diz que sim, nem que não. Diz, tirem vocês as suas conclusões e diga João Batista, se sou ou se não sou. E qual é o discurso de Jesus? Os cegos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, a boa nova é anunciada aos pobres. Eis o que é o messianismo de Jesus.
é devolver a vida onde a vida não existe. É devolver a dignidade às pessoas que perderam. É esse o sentido do messianismo de Jesus. Quer dizer, e aqueles que entrarem nessa dinâmica serão os protagonistas do reino. Então, por isso que ele cura e expulsa espíritos maus. A Jesus, então, digamos, vai se ausentar um pouco, tá certo? Que no versículo 35, de madrugada, estando ainda escuro, ele se levantou e retirou-se para um lugar deserto. E ali orava. Então, Jesus é um homem de oração. O evangelista Lucas vai nos ensinar que Jesus é mestre de oração, não porque ensina a rezar, mas porque reza. E porque reza, os discípulos pedem a ele, ensina-nos a rezar. Então, você se torna mestre de oração se você rezar. Então, Simão diz para ele, Simão e os companheiros o procuravam ansiosos e, quando o acharam, disseram, todos te procuram. Disse-lhes, vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E saiu, pregando em suas sinagogas por toda a Galileia e expulsando os demônios. Vejam, o que é um demônio aqui? O que podemos dizer? É toda a força que nos impede de sermos nós. Quer dizer, uma possessão total é uma pessoa que não tem liberdade nenhuma. É alguém que perdeu a, digamos, total liberdade. Não existe só essa possessão extraordinária, existem também outras possessões. Uma mágoa que entrou em mim e não me deixa livre, e eu sou conduzido por ela. Uma ambição mesquinha, quer dizer, existem coisas que se apossam de nós e nos impede de ser livre. Quer dizer, Jesus vem nos libertar para dizer, não, você não precisa disso na sua vida. Tá certo? Podemos dizer assim, como os vícios capitais, quer dizer, aquilo que às vezes, nossa, eu tenho um defeito e não consigo superar. Então tem que pedir a Jesus, afasta de mim, arranca de mim este mal. Aí vem então um leproso que vem pedir a Jesus uma cura. Se queres, podes me limpar. Jesus, eu quero ficar limpo. Mas você vai se apresentar. Primeira coisa, não diga nada para ninguém. Isso aí é igual você contar um segredo para alguém. Não diga nada para ninguém. A pessoa pode deixar que eu não conto para ninguém. Só vou contar para os meus amigos de confiança, e eles vão contar para os amigos de confiança deles, e eles para os amigos de confiança, e de repente alguém vem te contar uma coisa que você disse. Olha, eu fiquei sabendo isso de você, é verdade? Você nem me contou, não sou seu amigo, papapá. Como é que você soube? Não, porque aí o assunto espalha. Então Jesus diz, não conte para ninguém, mas vai te apresentar ao sacerdote. Por que vai se apresentar ao sacerdote? Porque o sacerdote é quem avalia se o leproso está ou não está com a lepra. Quer dizer, quando a pessoa começava a ter manchas na pele, e alguém dizia, meu filho, você tá parecendo leproso, então, na dúvida, vá até o sacerdote e fazia a função do médico. Então, ele avaliava e dizia, você está com lepra, e agora você tem que vestir assim, você tem que viver isolado da sociedade, e se por acaso você vê alguém se aproximando, grita, impuro, impuro, para a pessoa desviar o caminho. Quer dizer, você está condenado à exclusão social. Este leproso chegou até Jesus e disse, se queres, podes curar-me, pode limpar-me. E Jesus, eu quero ficar limpo. Jesus tocou o leproso. Então, o fato de tocar o leproso, pela lei da pureza, faz com que, se você toca um objeto impuro, você se torne impuro. Quer dizer, Jesus se tornou impuro. Certo? Porque se tocou o leproso. Jesus, então, como por exemplo, não conte nada para ninguém, porque senão vão dizer que eu vou ter que fazer uma quarentena. Isso é igual na época da Covid. Teve contato fora, então fica 40 dias até a gente saber se você está ou não contaminado. Só que lá é uma questão da pureza ritual. Então, Jesus teve que andar um pouco oculto por uns dias, não podia entrar na cidade. Por quê?
ficaram sabendo que ele curou um leproso, mas tocou o leproso, está impuro. Compreendi? O que é a cura da lepra, mais do que a doença, é a cura da exclusão social. Isso é importante que a gente tenha em mente. Curar um leproso é curar o excluído da sociedade, para que ele volte a ter a convivência novamente. Tá certo? Bom, e aí, é claro, nós não vamos esgotar o evangelho, mas o importante é que nós, quer dizer, até aqui, quer dizer, é uma coisa, se acabasse o evangelho aqui, Jesus, sem problema, cadê a polêmica? Nenhuma polêmica até agora, tá vendo? Então, vamos só fazer uma recapitulação. Citação do profeta Isaías, a pregação de João Batista, batismo de Jesus, a tentação no deserto, Jesus começa a pregação depois que João Batista é preso, chama os 4 primeiros discípulos, podemos dizer 5 mistérios. Dá para você rezar um terço, os 5 primeiros mistérios do evangelista Marcos. Depois você tem Jesus na sinagoga prega, Jesus expulsa um espírito impuro na sinagoga, Jesus cura a sogra de Pedro, Jesus cura enfermos e expulsa demônios, Jesus purifica um leproso. Aí, já dá outro terço, outros 5 mistérios. Então, até aqui, nada de polêmica. Todavia, a coisa começa a complicar. Nós vamos ter 5 episódios, podemos dizer 5 controvérsias ou 5 polêmicas. Quer dizer, Jesus começa a entrar em encrenca. São 5 passagens que se seguem em que Jesus começa a encontrar opositores. Vocês leram, fizeram a lição de casa, não fizeram? Espero que tenham lido mais de 10 vezes, né, para poder memorizar de cor o texto evangélico, para saber o que Marcos diz e o que Marcos não diz. Mas a primeira polêmica temos a cura de como se diz, de um paralítico. Depois temos a vocação de Levi. Temos a questão do jejum. Temos colher espigas no dia de sábado. E temos a cura de um homem com a mão seca, na sinagoga, no dia de sábado. Então, estes 5, digamos, episódios, em cada um deles, nós vamos entender quem é Jesus, lembre-se, quem é Jesus. Marcos vai apresentar nestas 5 perícopes quem é Jesus e quais são as polêmicas que Jesus enfrentou por causa dele ser ele mesmo. Ok? Qual é a primeira polêmica? Um paralítico que é levado por 4 homens, quer dizer, 4 homens levam um paralítico a Jesus num leito, quer dizer, numa maca, vamos dizer assim, né? Uma maca, que é um leito para nós, então, uma maca. E ali, o que é que Jesus diz? O que é que o homem paralítico esperava que Jesus dissesse? Levanta e anda. Jesus não faz isso de imediato. Jesus chega e diz: os teus pecados estão perdoados. Isso já provocou o coração de alguém que disse: quem esse homem pensa que ele é? Ele está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Então, preste atenção no que diz esse homem da lei. Só Deus pode perdoar pecados. Se Jesus diz: os teus pecados estão perdoados, qual é a lógica? Se só Deus perdoa os pecados. E Jesus diz: teus pecados estão perdoados. Jesus está dizendo o quê? Eu sou Deus. E ele, então, sabendo o que passa no coração, quer dizer, no pensamento, lembre-se, coração é pensamento na Bíblia. Ele vai dizer, o que é mais fácil dizer para esse homem? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? É mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, porque quem garante? Ninguém pode provar que sim, nem que não. Quer dizer, pela lei, ele teria que oferecer sacrifícios. Deveria se arrepender e no templo oferecer um sacrifício para que Deus o perdoasse. Mas aqui, não fez sacrifício nenhum, já está perdoado o pecado.
O que é mais fácil dizer? Porque se eu disser levanta e anda, e ele não levanta e não anda, vai dizer, você é um mentiroso. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, na terra de perdoar os pecados, ele diz ao paralítico, levanta e anda. É isto? E então, o homem se levanta e o povo vai dizer, glorificando a Deus, nunca vimos coisa igual. Então, qual é a polêmica? Jesus se comporta como se fosse Deus. E ao dizer, levanta-te e anda, ele provou que ele é Deus. Mas como que é Deus? Bom, só Deus pode perdoar pecados, e ele diz, para vocês terem certeza que os pecados foram perdoados, ele agora anda. Então, primeiro, Jesus é aquele que veio perdoar os pecados. Segunda controvérsia é a vocação de Levi. Levi, cobrador de impostos, estava na coletoria de impostos, Jesus passa e diz, segue-me, ele levanta e segue. Lembram da sogra? Levantou e serviu. Ele levantou e seguiu. Depois teve uma festa em casa de Mateus, Jesus está lá com os discípulos, e vem a segunda crítica. A primeira, lembra da primeira? Só Deus pode perdoar pecado. Esse homem está se achando o tal. Esse homem come com os pecadores. E Jesus vai dizer o quê? Não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. O que Jesus está dizendo? Que ele é o médico que veio curar os enfermos. Eu não vim chamar justos, e sim os pecadores. Isso pode parecer ofensivo. E os justos? Segundo São Paulo, na Epístola aos Romanos, São Paulo, na Carta aos Romanos, ele vai apresentar, logo no início, a antropologia. Quer dizer, o que é o ser humano? O que é o homem? Então, existe o homem. Para o judeu, assim, existe o judeu e os não-judeus. O não-judeu é o pagão. É o povo que está no pecado. Inserido no pecado. Então, Paulo descreve todos os pecados que o mundo grego conhecia. Diz, estes são os pagãos, os gentios. Os judeus, porém, conhecem a lei. Foram instruídos. Sabem o que é certo e errado diante de Deus. E, no entanto, pecaram do mesmo jeito. Então, uns pecaram porque não conheciam, outros, mesmo conhecidos, pecaram. Todos pecaram. Todos estão privados da glória de Deus. E ele, para argumentar isso para os próprios judeus, diz, a própria Escritura diz, não há um sequer justo, não há nenhum sequer. Quer dizer, a Escritura diz que não existe justo. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Quer dizer, quem é justo? Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. Então, Paulo argumenta com as passagens do Salmo, dizendo, a Escritura diz que não existe nenhum justo. Ninguém é justo diante de Deus. Nem mesmo você, fariseu, que se acha mais justo que o outro porque observa a lei de Moisés. Porque qual é o conceito de justo? É aquele que pratica a lei de Moisés. Se você observa tintim por tintim, você é justo. Esse é o conceito de justiça. É o que observa a lei. Mas, como diz São Paulo na Epístola aos Romanos, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Mesmo aqueles que se acham, não significa que sejam. Possa ser que não sejam tão injustos, quer dizer, tão pecadores como os outros, mas
diante de Deus não há nenhum justo. Então, quando Jesus diz, eu não vim chamar justos, podemos dizer, por que Jesus? Porque diante de Deus ninguém é justo. Existem pessoas esforçadas que às vezes conseguem coisa, mas não atingiram ainda a plenitude da justiça. Eu vim chamar os pecadores, que são estes que não praticam a lei, e estes que por praticarem a lei, julgam os outros como se fossem Deus. Então, essa é a segunda polêmica. Então, a primeira polêmica, Jesus se acha Deus. Segunda, Jesus come com os pecadores. Jesus, então, diz, eu sou Deus, eu perdoo os pecados, eu sou o médico que veio curar a humanidade dos seus males. Terceira polêmica, ou terceira controvérsia, é a questão do jejum. Os fariseus jejuam, os discípulos de João Batista jejuam, os teus discípulos não jejuam. Por quê? Qual é a desculpa de Jesus? Então, quer dizer, você não ensina seus discípulos a praticar o jejum. Aí Jesus diz, pode por acaso os amigos do noivo jejuarem enquanto estão com o noivo, quer dizer, numa festa de casamento? Pode jejuar? Não, não pode, porque é festa. Ninguém vai para uma festa e diz, eu estou jejuando hoje, então não vá para a festa. Quem vai para a festa tem que festejar. Os amigos do noivo, você sabe o que significa os amigos do noivo? Os amigos do noivo eram aqueles que, numa festa de casamento, estavam do lado do noivo e depois acompanhavam o noivo com a noiva para a tenda, e eram eles que depois chegavam para os outros e diziam, consumou-se o matrimônio. Eles não iam espiar o que eles estavam fazendo, mas depois diziam, aconteceu. Aí, matrimônio foi, quer dizer, então eram pessoas bem amigas do noivo, quer dizer, mas Jesus compara o quê? Que a presença de Jesus na história é Deus, o noivo, que veio se encontrar com sua noiva, o seu povo, e deveria esse encontro ser uma grande festa. Não fazer jejum. Jejum é uma espécie de mortificação. Então, quando Jesus está presente, tudo tem que ser uma festa. Mas do momento em que o noivo for tirado, eles vão jejuar. Quando é que o noivo vai ser tirado? Quando Jesus é recolhido para padecer a sua paixão. E aí sim, eles jejuarão. Você vê que o jejum nós fazemos no início da quaresma e na sexta-feira santa. Ok? Aí Jesus vai utilizar, digamos, uma parábola, um provérbio. Não se coloca remendo novo em roupa velha, nem se põe vinho novo em odres velhos. Os odres, vocês sabem, que eram bolsas feitas de couro de cabra, ou de bode. Eles aproveitavam as patas para ser uma alça, juntavam as patas da mão, elas ficavam uma coisa assim, as patas dos pés costuravam, davam uma alça para carregar aqui a tiracolo, e com a barriga do costuradinho ali, se colocava o líquido. Então, água para quem fosse fazer uma viagem, quer dizer, que seria a garrafinha d'água nossa, seria de couro, e alguns colocavam também vinho. E o vinho, no começo, ele fermenta, então, o que acontece? A tendência é dilatar o odre, de modo que a fermentação dilata, e com o tempo, aquele odre fica seco, porque também viaja e vai naquele sol, ele fica seco, e é claro, se você colocar um outro vinho novo ali, que vai fermentar de novo, o que vai acontecer? Ele não dá mais, perdeu a flexibilidade, ele vai estourar. Então, o vinho novo tem que ser colocado num odre novo. Então, o que Jesus está querendo dizer? Vocês que foram formatados na lei de Moisés e que não têm flexibilidade para aceitar a novidade do reino de Deus que eu estou trazendo, vocês vão arrebentar. Quer dizer, a juventude, toda vez que jovens entram nas coisas, eles começam a fazer questionamentos demais. Podemos dizer que o questionamento da juventude é o fermento.
E às vezes as pessoas não aceitam os questionamentos e já caem de pau em cima. Quer dizer, não sabendo o que dizer, preferem dar uma bronca. Então Jesus diz, não tem condição de receber. Quer dizer, tem que ter essa flexibilidade. Para resolver esse problema da flexibilidade, o nosso carisma diz, estuda. O estudo deve te ajudar a ter essa elasticidade para compreender o que é novidade que precisa ser introduzida e o que precisa tirar coisas já que não servem mais. Tá certo? Então, o estudo é um meio, o estudo e a oração, mas sobretudo o estudo, porque o estudo vai te ampliando a visão. Você só via de um jeito só, o estudo diz, não, tem essa visão, mas também tem essa e tem essa. Então, você pode ter outras visões, quer dizer, quando as pessoas ficam só num ponto, já está formatado, não aceita o novo. Então, com esta polêmica do jejum, o que é que Jesus diz quem ele é? Então, na primeira, ele diz, eu sou Deus e posso perdoar os pecados. Na segunda, eu sou o médico que vem curar a humanidade dos seus males. Eu sou o verdadeiro esposo que vim me unir com a esposa, isto é, o povo. É o esposo da humanidade que veio se unir a ela. Para ser uma coisa, para contrair um matrimônio, para se tornar uma coisa só conosco. Quarta polêmica. Na quarta polêmica, nós temos o quê? Temos que os discípulos, no dia de sábado, andando, eles abrem caminho, e depois, quer dizer, porque Marcos não diz explicitamente que eles arrancaram as espigas para comer. Mas não significa que eles simplesmente abriam caminho. Porque depois, logo em seguida, Jesus vai dizer que Davi, que ainda não era rei, invadiu o recinto sacerdotal, pegou os pães que devia ser oferecido, digamos, para o culto, e somente os sacerdotes podiam comer aqueles pães. Davi comeu e deu para os seus companheiros. Então, significa que os discípulos estavam comendo. Marcos não diz explicitamente, Mateus fala, mas a fala de Jesus fala de comida. Quer dizer, era dia de sábado, invadiu o recinto que era só permitido aos sacerdotes. E por quê? A fome é uma necessidade humana. Quer dizer, não pode nenhum ensinamento bloquear o que for necessidade humana. Nenhuma lei, mesmo divina, quer dizer, como Jesus disse, se uma lei divina proíbe um ato essencial da vida, não vem de Deus. É preceito humano. Tá certo? Quer dizer, sim, o sábado deve ser respeitado, mas mais respeitado ainda as pessoas que têm fome, que precisam de comida. Tá certo? Então, Jesus é o Senhor do sábado. Quer dizer, e quem é o Senhor do sábado? O Senhor do sábado é Deus. Mais uma vez, Deus abençoou o sábado, porque foi o dia em que ele descansou de tudo aquilo que ele criou. Então, o Senhor do sábado é Deus. E o Filho do Homem é Senhor do sábado. É também Senhor do sábado. Então, vejam, quando as pessoas não acreditam na divindade de Jesus, quer dizer, de forma, porque não conhece a teologia, é claro, mas assim, como nós vimos dois momentos de características que é de Deus, Pai, digamos assim, e que Jesus atribui assim. E a quinta polêmica é também no dia de sábado, na sinagoga, Jesus pega um homem com a mão seca, chama esse homem para o centro e pergunta: no dia de sábado, é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? E o que eles dizem? Ninguém disse nada.
a ponto de Jesus, como se ficar com cara de trouxa. Ninguém responde, ninguém diz nada, nem sim, nem não. Mesmo sendo indignada, estende tua mão. A mão foi curada. Mas então, Jesus é aquele que veio fazer o bem, salvar a vida. É permitido salvar uma vida ou deixá-la perecer? Quer dizer, Jesus veio para salvar a vida. Como consequência disso tudo, os herodianos, quer dizer, os partidários de Herodes, do Império Romano, mais os fariseus, já disseram: temos que eliminar este homem. Este homem é perigoso. Então vejam, o evangelho começa com Jesus, que prega e cura, não causa nenhum problema. De repente, quando Jesus começa a se posicionar a favor da vida, quer dizer, ele já começa a entrar em polêmica, em atrito. Quer dizer, e aí vai mostrar um pouco quem ele é, quer dizer, e mostrando aos outros o que eles são. Ok? Bom, acho que por hoje tem que ser muita informação da indigestão. Tá certo? Alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta? Tá certo? Só para dizer que alguma coisa foi inteligível, deu para entender. Os vossos pecados estão perdoados. Quer dizer, isso eu não posso fazer. Não sou Jesus. Tá? Sim. Diga, Zé Valdir. Boa noite. Boa noite. Tá dando reverberação, né? Não, eu achei interessante, né, essa parte aí da questão. Eu tô até lembrando do Belchior, né? Que tem uma poesia lá que ele fala, né, que nós somos os mesmos e vivemos como nossos pais. E na mesma música ele fala que nós queremos ou não, o novo sempre vem. Me fez lembrar, né, dessa. Eu acho que ele copiou aí dessa parte do Evangelho. Então, assim, é importante, né, a gente ter essa cabeça aberta para receber o novo, entender o momento que nós estamos vivendo, para poder a gente contribuir nessa evangelização. Eu gostaria de fazer essa menção, que eu achei interessante essa parte aí. A gente sempre está fechado, né, para coisas novas que está vindo, e a juventude já é um desafio, né? Porque apesar da gente se achar progressista, mas também somos conservadores nesse sentido, né? Então não é flexível para entender esse novo momento, né, e admitir algumas coisas, né? Que é no tempo da juventude. E é isso aí. Muito bom, padre. Eu gostei muito. Não, de fato, toda nova geração traz um questionamento. Mas, assim, ao mesmo tempo, os nossos jovens hoje, às vezes, não sabem o que questionar. Que eles não tiveram uma preparação para que pudesse, como se diz, querer um mundo realmente que faça com que se transforme esse mundo mais a favor da vida. Porque nós vivemos num período em que você tem que satisfazer tudo o que você tem vontade, e por isso as pessoas buscam a satisfação e não buscam a liberdade mais. Então, quer dizer, e temos que ajudar a juventude a dizer, são vocês que devem ser os protagonistas, mas já foram como se castrados
para não serem os pioneiros do questionamento. Quer dizer, e aqueles que foram na juventude questionadores, questionam os jovens, por que vocês não estão assumindo o protagonismo? Por quê? Parece que castraram a juventude para ela não ser impulsionadora. Quer dizer, isso é uma grande injustiça sistêmica, mas, assim, existem jovens que ainda continuam sendo. Também no tempo de Jesus não eram todos. Jesus foi quer dizer, e tentou fazer com que os seus discípulos fossem estes que não aceitassem tudo, que eles não se satisfizessem, como esses herodianos, que diz, já que ele está indo questionando a nossa estrutura, nós temos que dar um fim a ele. Isso é tão interessante, só para reforçar o que foi dito. Eu gostaria de falar que eu achei tudo interessante e que sozinha jamais eu teria conseguido isso. Muito obrigada, Fê. Eu quero também reforçar que para chegar a essa profundidade toda desse Messias social, desse Messias real, só mesmo através de um olhar dominicano, de alguém que tem essa experiência para poder provocar isso em nós. Porque quando o Senhor foi fazendo as menções desses 5 aspectos, né, questionadores, aí, para poder apresentar quem é essa pessoa messiânica, essa pessoa de Jesus, esse Deus conosco, eu já fui logo refletindo, meu Deus, quantas vezes eu falei com um Jesus que é mais um Jesus imaginado, pensado, do que um Jesus real, aqui num contexto social perto, ou até mesmo na minha vida. Então, trazer esse Jesus para a minha realidade foi impactante. Obrigado. Ok. Não é obrigado. Umas 2 pessoas falando já ajuda, pelo menos a gente tem pelo menos um eco. Daí depois nós veremos quando vai ser o próximo encontro. Eu queria sugerir dia 25 de dezembro, mas o pessoal não aceita essa data, né? Dia 2 de dezembro pode ser ou é ruim para vocês? Como é que é o pessoal de Conceição? O que vocês acham? Dia 2 de dezembro, é tranquilo, uma segunda-feira. Porque nós temos reunião. No dia 2 de dezembro, nós estamos no festejo de Nossa Senhora. Verdade. Então teria que ser melhor. E dia 16? 16 também já estamos quase no pré-natal. Dia 9 eu não posso. Dia 16 eu não posso, Sim, porque é meu padre, pode ser no dia aniversário. 16. É, Pode ser no dia 16. e eu recebo todo o meu pessoal aqui. Ah, Ô, Flor, mas depois, Flor, minha Flor, festeja lá, tá certo? tá certo. Flor, minha Flor, vamos festejar. Elas vão rezar por você, porque aí 16, você sim. depois pode ver a gravação, não é? O Frei Almir, dia 16, nós temos já uma formação falando sobre Maria Madalena, com a irmã Gabriela. No caso, na terça, poderia ou não? Ou nós podemos agendar com ela outra data, caso o senhor não possa, para dar sequência, né? É porque na semana do dia, digamos, 9, 10, eu não posso, que eu vou ter já compromisso. Dia 17, só na uma terça-feira. segunda-feira? Só pode ser na segunda-feira? Não, quer dizer, eu acho que o pessoal... E se fosse dia 17? Conceição, do Araguaia. Se fosse dia 17 de dezembro. Pode ser 17, sim. Pode ser 17, sim. Não vai chocar com a novena de Natal, não? Choca com a novena de Natal, José Valdir, para vocês aí de Conceição?
Para a gente pode ser dia 12 ou dia 17. Então, 17 para mim é melhor. Então vamos fechar nessa data, então. Ok. Terça-feira. Fechado, então. Que aí ficaria, então, no dia... Aí, Flor, você pode, não pode? Viu, auxiliador? Antonieta. Claro que eu. A gente canta parabéns para você. Um dia a mais, não vai fazer tanta... Então, tá ok. Ótimo, então está marcado e a gente faz o link, viu, Zé Valdir? Já fica marcado, então. Dia 16 nós temos a Maria Madalena e dia 17 Frei Almir. E qual que é a tarefa, Frei Almir? Ler quais? Então, nós lemos aqui até o capítulo 3. O ideal seria, então, ler todo o 3 e o capítulo 4. Bom, para poder... Porque depois vai ficar um tempão sem... Olha, leiam até onde vocês puderem. Mas, digamos, a gente vai tentar chegar até o capítulo 7. É o capítulo 7, se der. Também não vamos querer... Porque, assim, essa parte foi mais, como se diz, tinha que ser mais esmiuçada. Depois tem a parte das parábolas, tem outras passagens bíblicas, quer dizer... Aí nós vamos fluindo, mas até o capítulo 7. Tá ok? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, Agora e sempre. Amém. Tá bom? Uma boa noite. Fique com Deus. E muito obrigada, viu? De nada. Quero convidar vocês para tomar um caldo aqui, ó. Tomar um caldo aqui agora. Olha que nós Aqui na casa da Rebotete, aqui, ó, que chamando. Obrigado. Muito obrigada, viu, pela presença de todos. Excelente, Frei. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, boa noite. Guarde o caldo para nós. É porque eu não estou hoje, teve caldo, foi? É isso aí. Só para a de vocês. Só porque eu não estou hoje, né? Nós vamos cobrar esse caldo, viu, Zé Valdir? Parabéns. Pois é, na próxima também que eu tiver no grupo aí, eu também quero. Obrigado, Lourdinha. Um abraço. Com Deus a todos. Uma boa noite. Amém. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Terezinha.